Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um livro, aliás, de um título, porque ele não é só livro, ele deu origem a um filme também, que tem sido muito comentado. Esse mês de novembro de 2024 virou o assunto, pelo menos nas redes sociais brasileiras, entre as pessoas que eu conheço, entre as pessoas que acompanho, que sigo. Eu vi muito falar desse título e eu tenho em mãos o livro. É o livro Ainda Estou Aqui, do escritor Marcelo Rubens Paiva, que deu origem ao filme dirigido pelo cineasta brasileiro Walter Salles. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse título, eu quero pedir para você, se ainda você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar o trabalho, ajudar o nosso trabalho, ajudar o canal e mostrar para essa plataforma que esse conteúdo é relevante para a gente levar a literatura para o maior número de pessoas. Muito bem, sobre o Marcelo Rubens Paiva. É um escritor, dramaturgo e jornalista brasileiro amplamente reconhecido por sua obra literária. Nascido em 1959, em São Paulo, seu pai, o deputado federal Rubens Paiva, ele foi em 1964, no ano do golpe, ele foi cassado, exilado, depois ele volta para o Brasil e no ano de 1971 ele se torna uma vítima fatal da ditadura militar brasileira. Mas antes de falar do pai dele e desse livro, eu quero trazer uma memória afetiva que eu tenho em relação ao Marcelo Rubens Paiva, porque eu o li pela primeira vez quando eu ainda estava no meu ensino médio, gente, ali, eu estava entrando no ensino médio, no final dos anos 90, já 1999, entrando para o ano de 2000, eu li o livro dele chamado Feliz Ano Velho, que é um livro no qual ele conta a história do acidente que ele sofreu, que o deixou na cadeira de rodas, ele até hoje vive nessa condição, e ele vai contando como foi o acidente, como foi a adaptação, né, as dificuldades, de forma muito inusitada, muito intimista, muitas vezes, revelando bastidores da vida doméstica. E na época foi muito marcante para mim porque ele fala muito palavrão no livro. Inclusive nesse aqui Ainda Estou Aqui, ele menciona isso porque a mãe dele, a Eunice, foi revisora dele nesse livro. E era muito engraçado, né? Foi muito engraçado, assim, muito inusitado, porque até então eu vinha de uma tradição clássica em que a literatura era muito sublime, muito elevada, né? Aquela coisa do parnasianismo. Eu estudei na escola o parnasianismo, aquele preciosismo vocabular, e aí, de repente, lidar com um livro literário publicado que tinha uma linguagem muito coloquial, muito cotidiana, e muitas vezes beirando o baixo, na sua expressão tão natural, tão realista, né, tão próxima do dia a dia, aquilo foi, assim, um grande aprendizado, uma grande lição para mim. Não é à toa que eu tô aqui, né? Estou aqui hoje, continuo falando arduamente de literatura. Agora, sobre Ainda Estou Aqui. O filme foi lançado nesse ano de 2024, mais especificamente no Brasil, mais especificamente na data de 7 de novembro nos cinemas brasileiros. 7 de novembro é a data de aniversário da Eunice Paiva, a mãe do Marcelo Rubens Paiva. Mas o livro foi publicado pelo selo Alfaguara, da editora Companhia das Letras, no ano de 2015. No livro, ele dá uma dimensão muito ampla dos acontecimentos. O filme enfatiza mais o drama vivido pela família após a prisão, tortura e morte do pai, né, feita por agentes da ditadura militar. Eu vou até ler aqui o texto que está na quarta capa do livro. Eunice Paiva é uma mulher de muitas vidas. Casada com o deputado Rubens Paiva, esteve ao seu lado quando foi caçada e exilada em 64. Mãe de 5 filhos, viu-se obrigada a criá-los sozinha quando, em janeiro de 71, Rubens Paiva foi preso por agentes da ditadura a seguir torturado e morto. Em meio à dor e às incertezas, ela se reinventou. Voltou a estudar, tornou-se advogada, defensora dos direitos indígenas. Nunca chorou na frente das câmeras. Foi a minha mãe quem ditou o tom, ela quem nos ensinou. Escreve Marcelo Rubens Paiva neste relato emocionante sobre o passado, as perdas e a volta por cima. Ao falar de Eunice e de sua última luta, desta vez contra o Alzheimer, ele fala também da memória, da infância e do filho, e mergulha num momento sombrio da história recente para contar e tentar entender o que de fato ocorreu com Rubens Paiva, seu pai, naquele janeiro de 71. Para quem já viu o filme, eu não vou ficar contando detalhes do enredo, até porque também essa história não é inédita, né, gente? Você vai lá no Google, você pesquisa quem foi Rubens Paiva, você pesquisa sobre ditadura militar, o AI
AI-5, né, o Ato Institucional 5, que endureceu ainda mais, né, a opressão e a violência, a perseguição, cerceou liberdade, detonou com a Constituição, né, assim, cometeu vários crimes contra os direitos humanos, contra a Constituição, contra os direitos humanos, contra a República, né. Então não é uma história inédita para ninguém. O Rubens Paiva, ele dá nome a ruas, a praças, ele é uma figura hoje homenageada, reconhecida, inclusive o Marcelo Rubens Paiva pontua isso aqui. Você já viu algum torturador ser homenageado? Quem são os heróis? Os torturados, são aqueles que são alvo, que são vitimizados por essa violência, né? Então já é uma coisa a se pensar aí. A história sempre vem depois, né? Entregar sua fatura e cobrar a conta e mostrar quem estava certo e quem estava errado. Pena que há muito derramamento de sangue, muita morte, muito sofrimento para chegar a isso, né? Podia não ser assim, né? Não deveria ser assim. Mas enfim, não há nada de inédito aqui, não há nada de novo aqui, mas eu não quero ficar revelando muitos detalhes da própria narrativa familiar que ele explora aqui no livro e que é explorado no filme, para quem ainda não assistiu e não leu, não ter episódios, momentos marcantes, muito bem trabalhados por uma linguagem artística, né? Porque aqui o grande segredo é a elaboração artística que é feita desses episódios para mexer com a gente. Mas eu já posso dizer para vocês que tanto o filme quanto o livro são bastante emocionantes, impactantes, são fortes. A Fernanda Torres está incrível, ela está maravilhosa no filme, realmente, assim, é um trabalho de mão cheia. Eu não conheço a Eunice Paiva, eu sei pouco dela, né? Eu vi alguns vídeos dela, algumas entrevistas, vi algumas fotos dela que eu fui pesquisando. Eu conheço um pouco dela do Feliz Ano Velho e do Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que é o próprio filho falando da mãe, mas ver a Fernanda Torres fazendo Eunice me parece que era Eunice mesmo, sabe? Eu fiquei com essa sensação. É uma atriz tão talentosa, tão competente, que ela viveu a pessoa, ela se tornou Eunice, assim, pelo menos na minha recepção. Mas eu preciso dizer sobre o livro. Eu não vou ficar com aquele papo de o livro é melhor do que o filme, que eu acho isso uma bobagem, né? Porque, afinal de contas, são textos diferentes. As linguagens são diferentes. A linguagem literária é diferente da linguagem cinematográfica. Então, eu hoje, como professora de literatura, crítica literária e como apreciadora de cinema, né, uma cinéfila, quando vou assistir a um filme que seja adaptado ou baseado numa obra literária, eu não espero 100% de fidelidade. Não tem como isso acontecer, né? Eu diria que o filme ele é uma tradução do livro para uma outra linguagem. Então, tá tudo bem. É o que eu espero. Eu espero me emocionar, me envolver com a narrativa naquela nova linguagem, naquele novo suporte. Mas eu preciso fazer essa observação acerca do livro do Marcelo Rubens Paiva, que ele é muito emocionante. Eu não sei se é porque é o filho, né, ele narrando do lugar dele de vivência, né, da própria experiência de vida dele, esses episódios, e ele era criança na época que isso aconteceu, então, a princípio, ele não acompanhou tudo de perto, ele não soube de tudo, porque a mãe não contou para os filhos, para poupar os filhos mesmo daquela instabilidade, daquele medo, daquela situação tão atípica, né? Atípica para uma democracia, né? Para uma ditadura não tem nada de atípico. Mas, enfim, aquela situação que assim, muda a família completamente. Nós temos, basicamente, uma estrutura familiar em que ele, o Rubens Paiva, é engenheiro, é o pai, ele é o provedor, mantenedor da família, ela é a dona de casa, né? Essa mulher é muito culta, muito inteligente, mas ela exerce mesmo esse ofício de ser dona de casa e 5 filhos, sendo o Marcelo Rubens Paiva o único menino. E, de repente, esse homem é sequestrado, preso, torturado e morto e não volta mais. E leva anos para se reconhecer a morte dele, para se estabelecer a morte dele, para chegar um atestado de óbito nas mãos dessa viúva. Então ela fica vivendo como se ela fosse casada com um homem negligente que a abandonou. Ela vai tentar solicitar saque de dinheiro no banco, né, na conta conjunta que eles tinham, vender imóveis, coisas que necessitariam da assinatura dele por conta do regime, né, de matrimônio que eles provavelmente executaram. E ela não consegue, né? Fica uma coisa meio indigente, meio clandestina. Então você vê assim que a mudança nessa família, nessa estrutura é muito drástica, é muito trágica, é pesada, é violenta, sem atenuantes, e ela lida com isso sozinha, basicamente, porque todos os filhos crianças, a rede de apoio são os amigos, alguns familiares com quem ela pode contar um pouco por ter um entendimento mais amplo, né, da vida, dos funcionamentos, dos mecanismos da sociedade e tudo mais. Então,
o livro, o filme, ele enfatiza, ele tem essa linearidade, né, de contar o momento inicial da família, ali as vésperas desse acontecimento, aí o acontecimento e os desdobramentos dele. E aí pega um pouco da doença, do Alzheimer que ela teve mesmo, pega um pouco dessa nova formação dela, porque ela era formada em letras, depois ela se forma em direito com 42 anos de idade, e aí ela vai exercer essa nova carreira. Tem uma participação em um trânsito importante até no meio da política, né? Não só por ter sido esposa de um político, mas por ser uma das pioneiras a lutar pelos direitos indígenas, por demarcação de terras indígenas. Ela faz um trabalho realmente muito significativo e muito relevante para as comunidades, para essas figuras que até então não tinha. Ela compara, né, a vida, a vivência dos indígenas enquanto oprimidos e perseguidos muito semelhante ao dos presos políticos da ditadura. Muitos indígenas, inclusive, foram torturados, né, presos, mortos também, vítimas da ditadura, e esses ainda mais como indigentes por não ter essa outra estrutura padrão, né, da sociedade classe média burguesa para reivindicar esse desaparecimento, né? Então, ela entendia isso também como uma grande violência. Inclusive, ela conheceu o Ailton Krenak, o nosso imortal hoje da Academia Brasileira de Letras. Ela conheceu ele quando ele era ainda muito jovem, e ele já começa a luta, né, por essa visibilidade, pelos direitos, por reconhecimento de direitos, e ela tá ali. Isso aqui tudo é relatado no livro. No filme, isso não é muito detalhado. O filme, ele enfatiza mais essa tragédia, né, a perda e esse vazio, esse espaço vazio que fica sem preencher, como um elefante branco na sala e não tem o que fazer com ele. E o que vai ser feito a partir disso? O livro não, o livro ele é dividido em 3 partes e ele parece ter, a princípio, né, a primeira parte não é muito linear, é bem fragmentado, então ele fica indo e voltando, ele começa falando do que aconteceu na família e depois rememora, volta à sua infância, à sua primeira infância, das primeiras lembranças, discute muito sobre memória, né, isso é muito interessante, que a quarta capa enfatiza isso, e esse é um tópico realmente muito, muito bem debatido, muito discutido dentro do texto, né, e ele fala de uma forma muito bonita e muito poética, ele faz uma teoria da memória praticamente, ele vai teorizando a memória, levando em consideração o papel da memória para a literatura, o papel da memória nas nossas vidas, né, como que ela... Não é que a gente controla a memória, mas como ela seleciona aquilo que é mais relevante para o momento, e muitas vezes ela simplesmente não seleciona, né? O que ela faz, onde ela guarda daquilo que a gente não lembra, né? Aquilo de que a gente não se lembra. A questão da memória também é muito importante para pensar a ausência do pai, né? O pai morreu com 40 e poucos anos de idade, ele desapareceu, né? E nunca mais volta. A mãe ultrapassa os 80. Como seria, né? Como fica essa memória tanto tempo depois na vida dessa família? Mas a memória também é uma questão refletida aqui a partir da doença que a mãe desenvolve, que é o Alzheimer, né? Que é uma doença que vai carcomendo a memória, carcome o sistema nervoso, né? Outras funções vão sendo perdidas, né? Mas isso tudo atrelado à memória, ao saber o que eu tenho que fazer com a minha vida, com o meu corpo, com a minha existência, saber quem eu sou, saber onde estou, saber quando estou. Essas coisas que vão sendo perdidas e vão comprometendo a existência do indivíduo, né? Então, a memória tem um papel muito importante aqui, até porque ele precisa recorrer à memória para contar esses episódios de uma infância. E muitas vezes a gente não se lembra com riqueza de detalhes do que aconteceu nas nossas infâncias. Então, em vários momentos, ele fala dessa necessidade de preencher, de inventar, para compor, né, para contar uma determinada história. Então, é uma narrativa memorialista. Mas eu gosto muito do modo como ele enfatiza a figura da mãe. A mãe é a protagonista nessa história. A gente sabe que foi o Rubens Paiva que foi torturado e morto, né? E aqui ele vai revelando detalhes de quando ele descobriu o que aconteceu com o pai, quando chegam os relatórios, quando chega a denúncia, quando é feita a denúncia é aceita. Ele lê livros, né? Ele lê um livro, inclusive, de um ex-torturador que, uma espécie de meia-culpa, escreve esse livro para contar, para tentar se redimir. Ele lê esse livro e é muito chocante, né? Eu fico imaginando o filho lendo uma narrativa que descreve como foi a excruciante, agonizante morte do pai. O pai sofreu muito, ele chora copiosamente, dá vontade de chorar também, a gente lendo dá vontade de chorar. Fecha o livro, tadinho, coitado do meu pai, né? Sofreu muito. Mas ele sofreu e morreu. A mãe ficou viva, ela sofreu muito também, que ela chegou a ser presa também. Ela não foi torturada com tanta violência
quanto o Rubens Paiva, mas ela também foi torturada, ela ficou em cárcere, né, por 12 dias, em cárcere privado, privada de alimentação, de comida, aqueles interrogatórios violentos, barulhentos, aquela confusão, né, é uma tortura psicológica, né, ela foi alvo de tortura psicológica. Tudo isso muito dolorido, mas o que a mãe faz disso? Depois que ela volta pra casa, com 5 filhos pra cuidar sozinha, sem emprego, vivendo no Leblon, no Rio de Janeiro, né, naquele bairro, na frente da praia, tinha uma vida maravilhosa, gente, atravessava a rua, tava na praia, e de repente a vida muda, assim, drasticamente. Aquela Eunice também morreu, ela também morreu, fica outra, nasce uma outra Eunice no lugar, né, mas eu entendo esse título, Ainda Estou Aqui, como uma referência não só ao pai, a memória do pai que fica, que mobiliza tantas reflexões, não só para essa família, né? Fica não só nessa família, mas fica para a história do Brasil, né? É um personagem histórico que homenageia ruas, praças, estabelecimentos públicos por conta dessa história injusta, desse peso da injustiça do qual ele foi vítima. Mas Ainda Estou Aqui também é a Eunice Paiva, ela que não só para a memória da família, né? Ela já faleceu, mas ela ainda está aqui também para a memória da família, mas para a história do Brasil, né? Uma mulher que conseguiu se reinventar, e essa palavra, ela me incomoda um pouco, porque ela meio que foi banalizada durante a pandemia pelos coach, né? É preciso se reinventar em cenários de violência e opressão. Tem gente que simplesmente não tem recurso para se reinventar, não tem rede de apoio para se reinventar, né? É uma gourmetização do sofrimento e da virada por cima, e tem gente que não dá conta, quem tá doente não dá conta, precisa de apoio, precisa de ajuda profissional, enfim. Mas ela consegue fazer isso a duras penas, muito difícil, com muito sofrimento, mas com muito enfrentamento também, né? É uma queda, ela foi simplesmente jogada do status em que ela estava para um outro lugar, né? Vítima de várias violências, a violência patrimonial, então, ela é muito evidente, muito explícita, e consegue fazer uma outra coisa com a sua vida, mas sempre tendo Rubens Paiva na sua memória, na sua lembrança. Então eu gosto muito de pensar nessa metalinguagem que as obras literárias, tanto as obras de ficção quanto as próprias obras biográficas podem trazer pra gente, né? E aí, reflexões sobre memória, ficção, que são as estruturas da literatura, né, da linguagem literária, mas também sobre tortura, sobre liberdade, sobre direito, sobre dignidade humana, sobre humanidade, direitos humanos, Constituição, e tudo de ruim, de horrível que foi praticado e cometido, e tudo de necessário e de fundamental à dignidade humana que foi cerceado, que foi roubado e usurpado no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. Ele ainda vai problematizando isso também, né? Ele vai problematizando a questão da ditadura, essa necessidade da gente lembrar, da gente se recordar, para conhecer, para entender e não repetir. E convenhamos, gente, o Brasil, a gente tá vendo na história recente, né, na história recentíssima, porque o golpe de 64 é recente, relativamente recente. Mas vamos falar de história recentíssima do Brasil. O Brasil, ele tem aí uma mania de repetir atos golpistas, né, de intentos golpistas. Então, mais do que nunca, nesse ano de 2024, eu acho que a memória de Rubens Paiva, a memória de Eunice Paiva ainda estão aqui, mas a necessidade de estudar história e de refletir sobre os crimes cometidos contra a humanidade durante a ditadura militar, essa necessidade ainda está aqui, ela ainda está entre nós, para a gente não permitir que golpistas usurpem espaços de direito, de poder, de liberdade da democracia brasileira. Eu indico, além da sessão de cinema, né, além de ir ao cinema, ver o filme, vá assistir o filme, é um filme belíssimo. A sensibilidade do Walter Salles, né, em colocar toda a sua grana para produzir um bom filme, para produzir bons filmes, né? Tem muita gente que fica aí questionando, porque é banqueiro, porque é rico. Gente, cinema é uma arte cara, né? Você não precisa só de papel e caneta para você produzir uma obra de arte, é preciso mobilizar muitos equipamentos, ferramentas, elenco, produção e tudo mais. É preciso de dinheiro. Então, que bom que alguém que tem dinheiro está produzindo coisa boa, coisa que preste, está usando dinheiro para alguma coisa que preste, né? E isso, para mim, é digno de nota, né? É relevante. Não está usando dinheiro para investir nas suas megalomanias, como umas certas pessoas costumam fazer por aí, né? Ou para interesse próprio, mas está produzindo arte. Central do Brasil, Diários de Motocicleta, e agora, pensando em Ainda Estou Aqui, são grandes
filmes maravilhosos dirigidos por este cara que merece ser assistido 1, 2, 5, 10 vezes para todas as faixas etárias, né? Filme de passar em escola, para trazer reflexão, para trazer educação afetiva, educação sentimental, educação estética, sensibilidade para a alma do leitor crítico de mundo. Mas eu também recomendo veementemente o livro Ainda Estou Aqui, porque esse relato do Marcelo Rubens Paiva é lindo, dá vontade de abraçá-lo depois, de falar, olha, que massa que você deixou isso aqui pra gente, que legal, obrigada pela generosidade. Eu agradeço a atenção de vocês que ficaram aqui até o final comigo. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio.